E aquilo que você falou, o que é de nós tem a opinião pública? A opinião pública é vocês que estão aqui que têm que fazer a opinião pública. A opinião pública, não a opinião publicada. Você tem a opinião pública e a opinião publicada. A opinião pública é que você tem que fazer vocês que estão aqui. Então, primeiro, colega, eu quero dizer que essa questão do bloco tivesse dele. Vamos para aí. Vamos nós aqui fazer nosso debate e vamos nós tentar mudar a sociedade. Então, meu governo, eu vou governar, vai ser da seguinte maneira. Primeiro, eu vou reforçar as carreiras de Estado. Nós temos hoje 79 órgãos públicos do Estado do Pará que consomem 82% de toda a arrecadação. Pagam péssimos salários, porque o dinheiro é totalmente desviado. Quando você pensa que a máquina pública está consumindo papel para você dizer tudo, na realidade não é. Você tem desvio de dinheiro para tudo quanto é lado. E além de desvio de dinheiro, você tem dinheiro gasto com coisas que não deveriam ser gastas. Em obras que vão ser feitas para desmanchar, porque tem que pagar o empreiteiro que vai olhar na coisa do tal, da ciclano, do Beltrano. Nós temos que fazer as carreiras de Estado. O dinheiro que as pessoas pagam é dinheiro do Estado, que elas pagam do imposto. E dinheiro do imposto é dinheiro sagrado. Então nós precisamos fazer a aplicação do plano de carreira do Detran. E a meu compromisso aqui não é só o Detran, não. É nos órgãos públicos. Os cargos têm que ser ocupados no setor de carreira sim. O mínimo de cargo funcionário. E o máximo de aproveitamento dos servidores públicos concursados. E se fazer concurso público efetivo, aí nós temos 500, o governador tem mais de 500 assessores especiais. O governo Lacy tinha 8 assessores especiais. O Jader para cá, esse número de assessores especiais vem crescendo e nunca mais parou de crescer. E por que lá não tem, se tiver 500 cadeiras no Palácio da Assembleia, 500 cadeiras, eu renuncio minha candidatura agora. Você sabe que o servidor público sem cadeiras, sem cadeira, não funciona. Entendeu? Ou seja, esses 500 não estão lá. Porque esses 500 são feitos para desvio de função completa. Enquanto isso, a gente precisa do dinheiro dos órgãos públicos para fazer educação integral, o dinheiro não aparece. E sem dinheiro para fazer educação integral, o dinheiro não aparece. E teve dinheiro, uma colega disse, 2 milhões de educação, não gastou tudo isso. Cadê o dinheiro para sustentar os postos de comunidade do Garanta, que era do senador Mário Pombo, que foi quem indicou os dirigentes do Detran, e não usava o número 2 aqui. Não tem por que mudar o número 2. Não estamos cometendo nenhum crime, estamos dizendo apenas o que é fato. Não estamos inventando, dizendo fato. Então, colega, o meu compromisso não só com o Detran, mas com todos os órgãos. Porque nós vamos reforçar as carreiras do Estado. Porque o Estado do Pará não pode ter 400 anos de existência. Vai fazer agora em 2016, é isso? Porque Belém é a capital do Estado mais antigo, Estado mais antigo do Brasil. E quando a gente entra no órgão público, parece que começou ontem. Não tem memória. Não tem memória, os órgãos públicos parecem não ter memória. Quando era um órgão antigo, tinha uma sala, se entrasse a delegacia do trabalho, para fiscalizar as condições do trabalho dos nossos funcionários públicos, fechado os órgãos públicos. Porque não oferece condições de trabalho às pessoas, é fio emendado, é fio para cá, é fio para lá, é o banheiro que não funciona, é os processos que estão jogados no chão. No chão, não tem sistema de memória. Como é que a gente pode imaginar o seguinte, meu filho pega eu pego uma coisa que daqui a pouco está todo pedindo, e aí a gente chega no Detran, você encontrar no processo, ele demora muito porque não tem organização, não tem software, não tem nada, quando não tem software, é porque o fulano vendeu o software, para ganhar um dinheiro e o software não funciona. Não é melhor o foco testado na carreira pública. Então, olha, aqui o meu compromisso nessa direção. Com relação ao que nos colocou aqui, a mobilidade urbana, eu diria para vocês o seguinte, o colega que colocou ali,
Pode abrir rua. Quanto mais se abre rua aqui no estado do Pará, sem planejamento, ela no outro dia não serve mais para nada. Entupida de carro, entupida de moto, entupida de tudo. Né? E aí os arremessos, né? Você já viu a ciclovia, a ciclofaixa, aliás. Você vem para a ciclovia da minha Barroso. Eu sou ciclista. Estou falando aqui que eu sou ciclista. Acho que todo dirigente de trânsito devia andar um pouco de bicicleta. Ah, você vai ser dirigente de trânsito, não é de bicicleta aqui. Na sua cidade, depois volte e vamos conversar sobre isso. Né? Ande de bicicleta, que é o código de trânsito, o afastamento, o carro tem que passar com o afastamento de 1,5 metro. Eu mato bem. O guarda de trânsito, o soldado de trânsito, o guarda de trânsito, o policial de trânsito, vê o cara parado na ciclofaixa. Ele para o carro na ciclofaixa. Eu já vi imensas vezes. Aí você vem ao meio de rua, você sai da ciclovia, tá? Quando chega lá no trocamento, lá na linha Costa Silva, você já viu o que eles fizeram? Uma faixa vermelha na calçada. O pedestre fica atrás do poste. Você já viu isso? E eles pintaram para dizer que tem uma ciclofaixa na calçada. Tem que prender o que a gente tem, não tem? Tem que prender, porque eles estão matando as pessoas. Essas faixas de trânsito aqui no BRT, hoje eu vi, mostrei para um colega disso. Você vai cobrar, você sai que não vai entrar, né? Aí você troca, passa da faixa da humanitária, você para na segunda faixa, uma em cima da outra. Planejamento zero. Ah, porque estão matando gente aqui, estão matando, vão matar mais, porque não tem gente assim, não tem planejamento. Estão abrindo agora a João Paulo. Estão abrindo a João Paulo na Marra. Porque a João Paulo está sendo construída em cima de duas unidades de conservação. A unidade de conservação, a APA Belém e o BIOS, que é o Parque Estadual do Tinga, eles diminuíram o tamanho do parque legalmente. Estão construindo o sistema de captação de esgoto pluvial dentro do parque. Toda aquela parte de esgotamento sanitário daquelas casas que tem, que eles não desapropriaram, porque para economizar o dinheiro para gastar com a construtora, eles não desapropriaram as casas e botaram as pessoas numa moradia nativa, não construíram o sistema de esgotamento sanitário. Quando aquela rodovia funcionar, todo o esgoto daquelas casas, que estava represado porque não tinha a rodovia, ele vai passar e vai cair dentro do manancial da Tinga, do Lago Colônia e Água Preta, que abastece 2 milhões de água para as pessoas da cidade. Na marra, para dar dinheiro para a construtora Camargo Correio, para poder, na marra, a OAB está com um processo, vai entrar com um processo, nós fizemos o relator da matéria. O licenciamento ambiental foi feito completamente errado, porque não teve audiência pública, não teve a rima. A obra de compensação do parque, que deveria ser feita, anunciaram que vão fazer o jardim filtrante. Os jardins filtrantes são lá para dentro, do tal do Amazonário, que é um parque aquático, e não sei quantos milhões de povos já foi construído no parque do Tinga, tá certo? Na marra. E não resolve o problema, porque não tem planejamento urbano e planejamento de mobilidade urbana. Na minha opinião, o que é que nós vamos fazer? Pensa, tirar o terminal rodoviário daqui, intermunicipal, passar para lá, para ver coisa mais curva, pegar esse terminal municipal para transformar no transbordo urbano, fazer o transporte BRT, vindo de benefícios até Belém, tá certo? Para que umas poucas linhas sigam para o centro, porque não precisa todas as linhas do centro da cidade. Elas vão, porque é uma disputa dos donos das empresas que não tem nada a ver com o interesse da cidade.
tem a ver com o interesse deles, por isso essa quantidade imensa de reuniões do arroz, porque cada linha quer passar no mesmo arroz, cada linha quer passar no mesmo peso. Né? Não tem nada a ver com a necessidade da cidade, tem a ver com a necessidade da empresa tal, que eles dirigem o sistema de trânsito, porque financiam campanha política, todo mundo sabe disso nessa cidade. Então, meu sistema de mobilidade é totalmente baseado no transporte público de qualidade. Tá certo? Vamos chegar a uma excelência, por exemplo, da Europa? Vamos, por que não? Por que a gente tem que pensar que a gente não tem capacidade de alcançar? Tipo, o cara diz o seguinte: olha, aqui em Estocolmo, né? Você vai pegar um ônibus às 10h30, se você chegar às 10h31, tem um ônibus que já passou às 10h30. Se você chegar às 10h20, o ônibus não passou ainda, mas às 10h30 ele vai passar. E é tudo eletrônico que passa e funciona. Por que aqui não funciona? Por que em Curitiba, eu cheguei em Curitiba uma vez e eu tenho um táxi aqui, mas não tem táxi aqui fácil. Não tem táxi fácil. Você não tem aqui o transporte público que funciona. Né? Tem um transporte público de boa qualidade. Tem um transporte público de relativa boa qualidade em Curitiba. Tem alguns problemas, tem tanto assim como o nosso, que é o caos. É o caos completo, que dá espaço para a van clandestina, que dá espaço para a compra clandestina, que dá espaço para uma série de transportes clandestinos, porque o transporte público não tem qualidade nenhuma. E as pessoas perdem parte da sua vida tendo que passar horas e horas nesse sistema de transporte. Então, o meu transporte público, o meu sistema que está na minha cabeça é esse. Primeiro, vamos reforçar as carreiras de Estado para fazer um serviço público de qualidade, com o mínimo de interferência política, com o máximo de interferência da sociedade. Segundo, nós temos que reforçar a sociedade. A sociedade sempre tem que ir muito mais forte do que o Estado. O Estado é um mal necessário. O Estado é um mal necessário. O que tem que ser forte não é o Estado, é a sociedade. A sociedade é organizada. Quando a sociedade é organizada, esse tipo de prática política não sobrevive. Então, nós precisamos fazer isso. Transporte para mim, mobilidade urbana tem que ser feita com transporte público. Transporte público. Vamos dificultar ao máximo, se a gente tiver transporte público de qualidade, dificultar ao máximo o transporte individual, unipessoal. Certo? Um cara dentro do carro, uma pessoa dentro do carro, um ser humano dentro do carro. Né? Aqui sai 2 filhos. Vou comer no Colégio Nazaré, cada um no seu carro, porque não ouve rock, não ouve outro tipo de música. Então cada um vai ouvindo a sua música. Então, 2 carros no mesmo lugar, a meio metro do outro. E quem sofre? A cidade é que paga por isso. Nós precisamos ter transporte público de qualidade. Transporte de mobilidade tem que ser feito com planejamento, a participação da sociedade com transporte público de qualidade. Então, a outra questão, com relação à questão da municipalização. Meu entendimento, não existe verba pública estadual, municipal, dinheiro do imposto das pessoas. Então a gente precisa trabalhar em comum acordo. Não interessa para você se o prefeito é do partido A, B, C, D, pouco importa. Importa que ele é o gestor daquele município. E é com ele que eu vou governar, é com ele que eu vou trabalhar. Não importa. Não importa, eu vou trabalhar. E não tem mais, não tem essa do prefeito, vai esperar. A véspera da campanha para chamar o prefeito para dar meio metro de asfalto, o dinheiro do Detran, o dinheiro da taxa mineral. Né? Porque tem as empreiteiras que ficam pressionando. E vocês sabem, todo mundo que ninguém tem criança que passa para dentro, todo mundo sabe como funciona. Então, esta eleição agora é uma eleição em que a gente tem que mudar, renovar, construir um novo. Né? Construir um novo. E só quem pode fazer são vocês. Não é a pesquisa, não é o liberal, não é o Diário do Pará. Vocês sabem que esses grupos políticos estão há muito tempo aí, fazendo a mesma coisa. Não é certo? Ganho já tem. Mas eu vou dar 3 vezes ele entrando volta para o outro. Ganho é onde? Vocês já passaram pelo Detran com o PMDB.
que já passaram. Vocês conhecem como funciona. Então, eu não preciso dizer para vocês o que vocês já sabem. Por fim, eu queria falar sobre as calçadas rapidamente. Eu acho que as cidades, elas precisam voltar a ser cidades para as pessoas, cidades humanas. E para mim, é assim, quando eu cresci, eu me lembro que calçada era algo para calçar a casa. Né? Por quê? Porque era que você construiu uma casa de enchimento, de barro, geralmente aqui nessa região se fazia assim. Você fazia um reforço na casa com uma calçada. E uma parte na frente para as pessoas sentarem e bater palma. Por quê? Porque o lugar de andar das pessoas era rua, não tinha carro. As pessoas andavam no caminho, na avenida, depois na rua. Não tinha carro. Com o tempo, as pessoas foram sendo retiradas das ruas e não tiveram mais lugar para andar. Porque, pela legislação, a calçada é a responsabilidade do morador. Pela legislação que eu acho que tem que mudar. Assim como a gente gasta dinheiro para fazer a calçada para os carros, por que a gente não tem que gastar dinheiro para fazer uma rua para as pessoas? Uma rua confortável para as pessoas andarem, né? E a calçada é a rua das pessoas. Elas têm que ser acessíveis a todos. Não uma calçada que alguém bota desse tamanho, outro bota desse, né? Ou então, quando alguém anuncia que vai fazer uma calçada acessível a todos, vira uma porcaria que fizeram lá no centro da cidade. Né? Inclusive uma perda da cidade. Pedras de bióticos, pedras portuguesas, que existiam e que davam um brilho na nossa cidade, que poderiam ter sido usadas nas novas calçadas do Brasil. Então, para mim, a calçada é a rua humana, é a rua dos seres humanos se encontrarem, bater papo, conversar, né? E dar humanidade, dar mais humanidade na cidade. A cidade não precisa ser mais amigável, voltar a ser amigável. Ele falou que Igarapé-Miri, eu fui em Igarapé-Miri, uma cidade super violenta, super violenta. Cheguei na cidade e estava tendo um velório de um senhor de 81 anos. O senhor, à madrugada, ouviu alguém encerrando a grade do balancinho, começou a ligar para a polícia, ligou para a polícia, e pegou um caçado e desesperado para defender só ele e a esposa, todos os dois idosos. Quando o bandido meteu a cara pelo balancinho, ele cortou com o caçado. E a polícia não chegava. E ele achou que já tinha morto o bandido e que agora podia sair para pedir socorro para as pessoas. Quando ele abriu a porta, tinham 6 bandidos na porta dele, armados, e crivaram ele de bala. Em Igarapé-Miri, uma cidadezinha desse tamanho, uma cidade que já foi maravilhosa, uma cidade de cultura, uma cidade do Pinduca, da Dona Onete, né? Uma cidade musical, a cidade é musical, mas virou esse inferno. Todas as casas, todos os comércios com grade na porta, as pessoas dentro da grade. Isso é Igarapé-Miri. Abaetetuba, estive na Abaetetuba no sábado, mesma situação. Vila Maiuatá, mesma situação. Fui de uma vilazinha perto da Vila Maiuatá, né? Não, é Sorriso, Silêncio, Sossego, uma coisa mais ou menos assim, que no Brasil eu não consigo, eu confundo o nome toda hora. Mas eu estive lá nessa comunidade, e aí conversando com o pessoal que mora nos rios, nos furos, né? Pikachu. Suspiro. Quem foi que falou Suspiro? A ponte do Suspiro lá. É Suspiro, é verdade. Quem falou Suspiro? Suspiro. Verdade do Suspiro. Aí a senhorazinha me dizendo assim, não, doutor, que está também violento demais aqui, porque o pessoal passa fazendo Maiatá, e aí vem rouba aqui, rouba ali, rouba por lá. Mas o pior está sendo nesses igarapés. Os piratas, ninguém pode morar na beira do rio. Ninguém pode morar na beira do rio, porque eles passam e levam tudo. Então é um momento exato, dramático que nós estamos vivendo, e que vocês precisam entender que só vocês podem fazer essa mudança. Não é Ibope, não é Censo, não é Diário do Pará, não é Liberal. Somos nós aqui que podemos fazer essa diferença.
Não, mas ele falou que era com 144 municípios, não foi? Ia fazer a municipalização do trânsito. Que eu falei que eu vou chamar os municípios para fazer coletivamente, mas não importa que partido seja. Bom, mandadas as horas, são 4 horas e 10 minutos. Temos alguém mais que queira fazer alguma intervenção, alguma pergunta? Colega, agente de trânsito. Pode nos ajudar a pensar um pouco. Boa tarde. A minha pergunta é bem simples. Luiz Rabelo. Eu gostaria de saber qual a sua proposta para minimizar ou dificultar a corrupção, o problema das habilitações. Corrupção. Dentro do exame e dentro dos credenciamentos das autoescolas. Eu queria, na realidade, fazer uma pergunta para o Zé Carlos, que é mais referente à questão da ocupação da cidade, do espaço urbano. Nós temos visto a Ilha do Cumbu, a Ilha das Onças e as outras ilhas ao redor de Belém, essas 53 ilhas que nós temos, sendo ocupadas de forma irregular. As pessoas que têm um pouquinho mais de grana, elas vão lá para frente, se você agora for para a Estação das Docas, ou Vero Pedro, pode perceber que já tem casas do outro lado, de frente para cá, que não são casas simples, são casas que estão com uma certa pompa, né? E a gente percebe que esses espaços, por enquanto a gente diz que Belém não tem mais para onde crescer, bem aqui na nossa frente tem uma ilha gigantesca, né, que é a Ilha das Onças, o próprio Cumbu que pertence a Belém, e que não tem política de desenvolvimento para esses espaços. E que as pessoas acabam se apropriando dos espaços que logo mais, quando o Estado, a Prefeitura, o município, o Estado, precisar usar o espaço, já tem gente ocupando de forma irregular, se adonando desse processo, desses espaços. Eu queria saber se dentro da proposta de governo existe alguma coisa voltada para o desenvolvimento sustentável dessas ilhas, porque até hoje elas ainda podem ser espaços de conservação, espaços de convivência entre o homem e o meio. Eu queria saber se tem alguma coisa na política de vocês. Encerramos então na fala do colega Elias Monteiro, tá? Luiz, é o seguinte, eu pretendo, com essa questão das habilitações, a gente tem que sempre, não é as habilitações, a autoescola, né? Porque a obrigatoriedade de frequentar a autoescola tem feito a proliferação do processo de autoescolas, e essas autoescolas, muitas delas, e o que eu vou falar aqui não é novidade para vocês, não é novidade para ninguém, que a maioria dessas autoescolas não cumpre o que determina o Código Nacional de Trânsito e nem são fiscalizadas. Muitas delas são credenciadas por causa de interferência política, né? E elas fazem um péssimo trabalho. E também na hora da fiscalização, a interferência política impede a fiscalização dela. Zerar a corrupção é uma meta que a gente tem que buscar sempre. Persegui-la diariamente, mas não é fácil, você sabe disso. Não é um negócio fácil. Mas na medida que a gente der ao órgão de trânsito a carreira, né, a autonomia, a profissionalização, retirar a política de dentro dele. Essa política não é fácil, a política é boa. Eu estou falando dessa politicagem, né, essa troca de favores. Os cargos políticos entregues porque o fulano me apoiou no segundo turno, né? Porque o fulano me apoiou, me deu tempo de televisão para eu poder ter 7 minutos. E o Zé Carlos só tem 1, entendeu? Então, não é essa política que nós temos que tirar de dentro do Detran. Na medida que a gente fizer a profissionalização do órgão, a autonomia do órgão, a carreira, a gente começa então a dar um passo largo no sentido do cumprimento da lei. Eu penso como o Caetano Veloso, no último CD dele, que é o CD Abraçar, tem uma música destinada ao estado do Pará. Né? Não sei se vocês já ouviram.
Mas a música tem uma parte que diz assim: o império da lei há de chegar no coração do Pará. Vocês não ouviram a música, não? O império da lei há de chegar no coração do Pará. O Lúcio Flávio, algum tempo atrás, fez um artigo dizendo que, embora o Magalhães Barata tenha morrido, o baratismo continuou vivo no estado do Pará, continua presente no estado do Pará. E o baratismo é uma política que tem uma frase padrão, né, que diz que a lei é cotoca. Magalhães Barata tinha que viajar e não queria deixar o vice dele assumir o cargo de vice, conforme determinava a lei, porque não confiava no vice. Então o que ele fez? Ele viajou e nomeou para ficar respondendo pelo Estado do Pará o chefe de segurança pública, Aurélio Carmo, que depois virou governador, que é um dos próximos do PMDB, né? E aí ele nomeou o Aurélio Carmo como governador em seu lugar. E alguém disse para ele: mas governador, e a lei? Ele disse: a lei é cotoca. E essa frase, a lei é cotoca, virou a prática política no estado do Pará, onde a lei vira potoca. Se a gente fizer um órgão do Detran, ter uma carreira, ter autonomia e fazer ele cumprir a lei com as autoescolas, com as habilitações, a gente já começa a melhorar bastante, né? Eu acredito nisso. Então nós vamos lutar muito para que o Detran seja um órgão livre dessa interferência política e da pior política que tem no estado do Pará, que é a política baratista, que tem como regra a lei é cotoca. E a lei é cotoca não só lá, é cotoca no Ministério Público. O Ministério Público aqui, como o Ramos colocou, a gente vai lá, faz a denúncia e começa, rola para lá, rola para cá, vai para você para onde, passa para o procurador tal, sobe para o procurador não sei aonde. Eu lembro que eu era deputado estadual, e fui apurar as contas do governador da época, e ele tinha prestado conta por construir uma rodovia chamada Rodovia dos Trabalhadores, que depois veio da independência, parte dela veio da independência, sem que a rodovia tivesse sido construída. Eu fui lá, filmei a rodovia, filmei um rapaz pegando calando no meio do mato. Tinha uma careira, como diziam que tinha uma estrada, uma careira para fazer carvão. Filmei tudinho. Peguei os documentos todos, fiz um processo e entreguei no Ministério Público. E não andava, eu fui atrás, onde está isso? Perderam o processo. 2 anos depois encontraram que estava despachado por uma promotoria que absolutamente não tinha nada a ver com o caso. E o promotor tinha jogado para debaixo da gaveta. Então aqui, a lei tem sido cotoca. Lá no Detran, na hora de cumprir o código de trânsito, na hora de credenciar as autoescolas, na hora de avaliar as autoescolas, elas precisam ter avaliação constante, transparente, né? Com pontuação, senão elas são descredenciadas. Só tem até hoje, há mais de 10 anos, uma clínica só que mete. Só uma, olha aqui a colega está dizendo, só uma clínica faz psicotécnica há mais de 10 anos. Então precisamos fazer uma avaliação completa, fazer a política sair de lá, para fazer cumprir a lei do Estado do Pará. Vai ser uma revolução. Não, vai ser uma revolução fazer cumprir a lei do Estado do Pará. Olha, eu estou me propondo a fazer essa revolução, cumprir a lei. Tá certo? Então, colega, pode contar comigo nessa direção. É para isso que eu vou governar, por isso que a minha candidatura existe. Para dizer o que eu estou dizendo aqui e fazer o que eu vou fazer se eu for governador desse Estado. Com relação ao colega Elias, quando eu fui secretário de Meio Ambiente de Belém, a primeira coisa que eu resolvi fazer foi um planejamento. Eu creio que é o primeiro ato, né? Você viu o que é? Quais são os serviços públicos que estão em andamento, quais são os problemas, se esses serviços públicos em andamento dão conta desse problema, se não dão, por que não dão, né? E o que é que nós podemos fazer de novo para poder resolver aquilo que tem que ser, que a sociedade reclama e que a realidade reclama. Então eu fui fazer isso na Secretaria de Meio Ambiente, está aqui o Rodrigo Guiano,
é nosso candidato a suplente senador, aqui, sobrinho do Camilo Viana, um dos coordenadores do nosso programa de governo. Aqui tem o IAC, que também coordena a nossa comunicação. Então, nós fomos fazer isso. Quando eu fui fazer isso, eu percebi o seguinte: todo o planejamento da Prefeitura de Belém era feito para 32% do território, não, 25% do território. 25%. Quando a gente pensa Belém, a gente pensa só 25% do território, só onde tem políticas públicas. Mas são 32 ilhas de Belém, porque a Ilha das Antas é Barcarena, né? São 32 ilhas de Belém. Não havia nada nessas ilhas. Nada, absolutamente nada nessas ilhas. Daí eu propus criar e criamos o Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Ilhas de Belém, né? Que hoje é uma instituição que está funcionando, várias organizações estão pensando isso. E veio Dom Anani João Tempeste, arcebispo de Belém, que resolveu que ele queria conhecer todas as suas paróquias. Então tinha lá um padre, lá no roteiro, o padre Jonas, que era responsável pela paróquia das ilhas. E Dom Anani aceitou o convite dele para conhecer. Nunca tinha pisado um bispo nas ilhas. Olha só. E ele foi conhecer Ilha Longa, Jutuba, Ilha Nova, todas as ilhas, Cumbu, né? Urucutu, tá certo? Todas as ilhas de Belém. E descobriu que as pessoas não tinham água para beber. Não tem até hoje. Vaso sanitário, coleta de lixo, transporte escolar, nada, nada, além da ocupação irregular que você colocou aqui. Quando eu me dei conta disso, eu fui ver também que isso não é só aqui não. É Belém e toda a região ribeirinhas. O estado do Pará tem uma quantidade imensa de pessoas, uma população significativa, que são populações chamadas de populações ribeirinhas, que moram em ilhas, ilhas fluviais, do arquipélago do Marajó, do região do Tocantins, né? Uma população imensa. Essa população está entregue à própria sorte, vítima de insegurança por causa dos piratas, não tem acesso à internet, não tem acesso ao telefone, não tem acesso à energia pública, não tem acesso a sistema de coleta de lixo, tratamento de água, nada, nada, absolutamente nada, além das ocupações irregulares, né? Então, nosso governo tem uma proposta específica para trabalhar essas regiões, porque essas áreas, por exemplo, aqui em Belém, a maioria do açaí que nós temos aqui vem dessa região. Mas sabes que muitas dessas pessoas que moram nas ilhas do frente de Belém sofrem acidentes, porque garrafa, lixo, tudo que acontece aqui, Belém, a maré leva e joga nas torceiras de açaí. Né? Quando o cara cai com o casco de açaí, a pessoa cai com o casco de açaí, cai em cima de uma garrafa quebrada. E tem acidente imenso nessas ilhas, sabe? A ausência total, completa do Estado. E essas populações precisam ser primeiro olhadas, elas precisam ser olhadas, o rosto delas precisa aparecer, né? Para que elas possam constar nas estatísticas e participar da política pública do Estado do Pará. E essa população imensa pode nos ajudar muito na segurança alimentar. Eles já fazem isso, sem apoio. E aqui eu vou deixar para vocês uma informação sobre população de ilha. Eu estive em Cachoeira, em Coalinho, e saí de lá extremamente entristecido. Coalinho, como 65% do município do Pará, 50% da população sobrevive de Bolsa Família. Porque nós somos um Estado que produz o que não consome e consome o que não produz. Né? E essa população de Coalinho, para receber essa Bolsa Família de até R$130, por exemplo assim, ela precisa de uma caixa econômica de uma agência lotérica. E a mais próxima em breves. Para em breve elas gastam R$25 de transporte de ida e 25 de volta e mais 20 de alimentação. Então ela gasta R$70
vai receber 130. Mas lá tem um outro jeito de resolver o problema delas. Tem um agiota do Bolsa Família. O sujeito que pega o cartão, a senha e dá para ela, adianta uma parte do dinheiro e ele vai para o grupo de pessoas receber em nome dela. Essa é a situação que nós estamos vendo no estado do Pará. E é isso que eu me propus, o candidato, a enfrentar. Sem jogar a culpa no governo japonês por ter fabricado a Honda, sem dizer que tudo aqui é responsável, a Lei Candia é responsável. Porque o governador diz, a Lei Candia é responsável, mas quando ele vai na FIEPA, ele não diz isso. Porque os parceiros dele da Federação das Indústrias apoiam a Lei Candia. A Lei Candia é ruim para nós. Quando o governador diz que aqui, o problema que tem uma fronteira muito alta, a droga entrou aqui, mas ele não diz que aqui tem 2 milhões e meio de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Tem 2 milhões e meio de paraenses vivendo abaixo da linha da pobreza. Fruto do quê? De uma política econômica errada, voltada para boi, minério e madeira. Se nós não mudarmos a nossa lógica econômica do Estado do Pará para gerar emprego e renda, uma pequena, média empresa, para a economia local, um incentivo aos nossos talentos, nós estamos importando todo ano uma castanhal. O Pará cresce uma castanhal por ano. E pessoas que vêm para cá com baixa qualificação profissional. E os nossos filhos que se formam aqui não têm mercado de trabalho, têm que ir embora. Então nós estamos melhorando a nossa genética, melhorando a nossa cultura e mandando embora. E acendendo com quanto da nossa política econômica com uma mão de obra desqualificada para poder formar aqui dentro. Então nós temos que pensar nisso quando a gente for, nesses 20 dias, conversar com nossos colegas, com nossos amigos, com nossas pessoas, porque só nós podemos mudar. Se pensar na elite paraense, nós não vamos mudar nunca. Porque a elite paraense ela é capaz de ir em Miami, né? E em Miami ela não joga lata no chão, ela não joga panela de cigarro na rua, em Miami ela obedece à lei, mas aqui ela constrói um edifício que não é do Guarujá. Ela constrói um edifício que não é do Guarujá. Ela vai para as praias, abre o carro-som, uma geladeira de cerveja e joga lá tudo naquele lugar. Porque aqui para ela é submundo, ela vive mesmo fora daqui, ela ganha dinheiro aqui, né? E quando ela pode, ela vai embora. Gastar o dinheiro, usufruir, ter cultura em outro lugar, não aqui. Aqui ela quer humilhar, pisar, extrair o máximo possível de mais-valia das nossas costas. É o que ela faz aqui com essa política econômica que vem sendo mantida pelo poder político que ela conquista através do controle dos meios de comunicação, do controle dos institutos de pesquisa, do controle de tudo para fazer a opinião publicada. Então, nós é que podemos alterar esse modelo, é só nós. Só nós. Bom, agradecemos ao candidato Zé Carlos. Acredito que foi uma tarde produtiva e que deu para a gente compreender e entender qual é a sua proposta, né, na área de trânsito. E agradecer os que estiveram presentes aqui hoje também e ressaltar mais uma vez que, infelizmente, muitos pensam que trânsito não tem importância nenhuma, mas trânsito tem tudo a ver com tudo isso que o senhor falou. Então, esperamos agora, provavelmente teremos outros momentos, eu acho que esse momento aqui, através do sindicato, foi muito interessante. A gente tem que começar a cultivar esse momento de debate, de reflexão, de trazer as autoridades mesmo, puxar, né, não somente para as audiências, mas também a gente vê nos nossos movimentos, nas ruas, que as entidades também, a sociedade possam nos apoiar. Por que nós estamos paralisando o Detran? Né? Que não é só pela questão salarial, mas é questão salarial, condições de trabalho, respeito e dignidade no serviço público. Então, o Detran tem um papel muito importante na vida das pessoas. Ele trabalha e desenvolve a política estadual do trânsito. Então, nós agradecemos, o nosso muito obrigada e um bom final de dia, né? E uma boa noite. Tá? Obrigada.
Obrigado.